Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator e hoje mais uma pessoa muito legal, muito agradável e uma capacidade de transmitir conhecimento muito grande. Aqui ao meu lado está Marcos Vinícius, eu chamo por Vinícius, a gente teve momentos bastante interessantes que fizemos parte da equipe do Clube Português, treinávamos juntos. E uma característica de Vinícius é o seguinte: além de ser um jogador extremamente técnico no xadrez, ele tem a capacidade de sorrir com coisas bastante suaves. Então, isso demonstra uma capacidade de abstrair e em qualquer piada ele consegue ver mais engraçado do que a própria pessoa que conta a piada. Então, é uma pessoa de bom humor. E nos momentos mais tensos assim da vida dele, eu sempre vi como uma pessoa bastante discreta, serena e sempre dando tempo ao seu momento. Então, Vinícius, seja muito bem-vindo e eu quero aqui em público já agradecer a você pela disponibilidade. O horário dele é bastante apertado, é casado, então depois você agradece aí a sua esposa por permitir um pouquinho eu roubar você dela no momento do famoso conversar, né? Perto aí Sem do final problema. de semana. E, Vinícius, muito obrigado por participar, muito obrigado pela disponibilidade e muito obrigado também pela coragem. E por que coragem? Porque tem gente que fica, olha, eu quero um roteiro para ver se tem pergunta que é difícil, não sei o quê. Eu digo, olha, você não me conhece, porque longe de mim querer constranger ou fazer pergunta difícil. Aqui vai ser um momento de viajar no tempo, porque eu conheço bem ele, então com certeza tem perguntas que eu ainda nem sei que eu vou fazer, mas à medida que ele for falando, minha memória vai ativar e eu acho que a dele também, que a É gente tem verdade, momentos assim de rir, de chorar, de coisas engraçadas é que a verdade. gente viveu no xadrez. Então, Vinícius, fique muito à vontade aqui, o público está muito curioso para saber um pouco da sua história e preste atenção, vocês que estão no momento aí de concurso, porque é mais uma pessoa que eu trago que pode fazer uma relação bem interessante sobre organização de estudo, o que é que ele aprendeu no xadrez, se houve alguma relação. E, além disso, ele é uma pessoa que tem naturalmente o dom de ensinar, tá? Então, também fui aluno dele na parte de informática e era show de bola. O pessoal ficava até meio enciumado, que eu elogiava muito, mas merecidamente. Então, Vinícius, seja muito bem-vindo. Se apresente aí um pouco para o pessoal e depois eu vou fazer as perguntas iniciais de como você começou no xadrez. Então, o lance está com você. Tá, joia. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer a entrevista que eu estou concedendo a você. Para mim é uma satisfação, um prazer. Você é uma pessoa muito querida, muito cordata, é uma pessoa que eu sempre tive muita admiração e o seu caminho continua sendo trilhado com muito brilhantismo e para mim é uma satisfação e um prazer estar aqui com você, tá certo? Meu nome é Marcos Vinícius Domingues, né? Eu jogo xadrez desde os 10 anos de idade. Aprendi xadrez aos 10 anos de idade, mas eu tive aí um pequeno rompimento aí da minha carreira enxadrística, mas é isso aí, a gente conversa durante a nossa entrevista, porque aí eu não quero me antecipar aqui às suas Tá perguntas, tá certo, certo? tá certo, tá certo. Tá vendo como ele é didático, pessoal? Eu não falei nada, ele já. Vocês percebem que é uma habilidade de controle muito bom de tempo. Então, um bom professor, uma das características, além de ter bom conteúdo, domínio de turma, mas é a capacidade de ter o tempo na cabeça sem necessariamente ficar olhando o relógio, né? Então, Vinícius, como é que foi aí seu início? Você aprendeu com quem? Foi com um parente, um pai, um amigo? E como é que foi assim a primeira ida para o clube? Se você já teve essa experiência rapidamente ou demorou um pouco? Fala um pouco essa parte inicial para a gente curtir um pouco, para saber como é Beleza, que foi seu início. beleza. O xadrez na minha vida aconteceu muito por acaso. Na verdade, eu não esperava, inclusive, que ele tivesse acontecido. A gente, antigamente, hoje em dia, dificilmente se faz isso, mas antigamente era muito comum os pais da gente, antigamente eu estou falando aí
na década de 80, tá, pessoal? Uns 30 anos já, né? Hoje eu tenho 51 anos, então E eu dá para... tenho 50, então aqui, somando aqui, é mais de um século, né? Vamos Então, lá. assim, na década de 80, os pais da gente era comum, quando chegavam os meses do verão, veranear na praia. Era uma coisa chique. Alugavam uma casa e ia fazer o veraneio, né? E aí a gente passava lá 2, 3 semanas, já era justamente o período de férias, e depois voltava à atividade normal. Nessas 2, 3 semanas, dessas idas para o veraneio, um amigo do meu pai, que chamava-se, deixa eu ver se eu me lembro, a Jarbas. Jarbas era amigo do Jarba meu pai. Beles? Não. Não é um xadista conhecido, era amigo do meu pai. Certo. E ele coincidiu do Jarbas, por acaso, alugar o apartamento do lado do meu pai, por pura coincidência. E aí, nessa história de ele alugar esse apartamento, ele estava lá com um jogo de xadrez. E foi nesse momento que ele me apresentou o jogo. Ele disse, isso aqui é o xadrez. Aí eu fiquei curioso de saber o que era aquilo, como é que funcionava, como é que mexiam as peças e tal. E foi aquela paixão à primeira vista, né? Ele começou a me ensinar a jogar e eu passei todo aquele veraneio jogando com ele. Obviamente que perdendo, mas assim, com todo o interesse do mundo em cada vez aprender mais, né? Ô, Vinícius, você percebe que é uma sensação que eu tenho, você pode até discordar, que esse início do xadrez ele é bastante encantador para qualquer faixa etária que não sabe jogar. Então, será que esse encantamento de achar interessante e tudo tem a ver um pouco com a estética das peças ou a complexidade? O que é que você acha que deve ter lhe encantado o jogo? Eu acho o seguinte, é que o xadrez, ele é um jogo tão Enigmático. encantador, porque ele tem uma disposição no tabuleiro em que você vê ali como se fosse Você ser um algo general de guerra, uma coisa assim. exatamente. Aquilo ali é como se fosse um campo de batalha, né? E onde você tem as peças alinhadas e cada um tem as suas funções e cada um procura, vamos dizer assim, explorar da melhor forma possível as posições do tabuleiro, como elas se apresentam, né? E aí, às vezes, tem posição que um cavalo é melhor, tem outra que o bispo é melhor, Verdade. entendeu? Às vezes, trocar uma dama por 2 torres é interessante. Então, é um negócio espetacular, uma coisa encantadora. Então, eu acho assim, eu acho que o que, para mim, despertou o principal é o seguinte, é você ter numa disposição de um tabuleiro várias peças em que elas têm forças e formas diferentes de atuar. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Eu acho que isso foi o grande encanto que despertou em mim do xadrez. Assim, você tem um jogo onde você não tem todo mundo indo para frente ou indo para trás, todo mundo do lado ou do outro. Não, é uma coisa onde cada peça tem uma forma de jogar diferente, né? Então, ela pode contribuir de forma diferente para o jogo, né? E aí, poxa vida, aquilo é fantástico. Então, acho que foi isso que me encantou. Eu penso também que tem um pouco de DNA, tá? Eu acho que tem Olha gente, ele aprofundando aí, didático como é que é. Vai lá, explica aí. tem gente que nasce um pouquinho com essa coisa de enxergar o xadrez dessa forma meio romântica como eu enxergo, tá certo? Eu acho que tem um pouquinho de DNA. Não quer dizer que todo enxadrista tem que ter esse DNA. Não é isso que eu estou dizendo. Eu Às estou vezes dizendo o pode seguinte, até ter, mas nem perceber, né? não descobriu ainda, não despertou, É. não é verdade? Mas, assim, o enxadrista, ele pode ser desenvolvido, ele pode ser treinado, ele pode ser formado, tá certo? Não necessariamente o cara já tem que nascer com, eu tenho DNA e vou jogar. Não, não é assim. Ele pode ser treinado também, tá certo? Até os Mas, melhores do mundo tem que fazer treinamento diário. claro, claro, claro. E aí um enxadrista, na verdade, a gente vai ver isso durante a conversa, o DNA só não resolve no xadrez, não. É verdade. Você pode ter DNA como for, meu filho. Se você não estudar, se você não tiver disciplina para evoluir o seu jogo, você não vai chegar Tem muito até longe, não. uma frase que se fala muito no meio de concurseiros, que é o assunto que a gente vai entrar, que diz assim: se pegar a Stay com toda aquela
inteligência dele e amarrasse num posto e não deixasse ele estudar, não ia para onde, né? Não Não tinha tem, como não tem, desenvolver, não né? tem, não tem, não tem. Não tem. E o xadrez é bonito por isso, porque aí o que é que aconteceu? Eu aprendi, teve esse primeiro momento do aprendizado, né? E aí meu pai, vendo que eu gostei do xadrez, aí ele me deu aquele livro famosíssimo do Ed Ouro, Xadrez Básico, né? Eita, a Bíblia do xadrez. A Bíblia do xadrez. Rapaz, quem começa com aquele livro é impressionante. E detalhe, Pois viu, é. Vinícius? Eu dando uma olhada, estante virtual, esses lugares assim de livro Não acha, usado, né? eu encontrei por R$ 1.000. É um absurdo. Agora, vale a Pois é. pena, mas eu diria o seguinte: é melhor comprar o mais recente, já tem livro, vamos dizer Ah, não tenha assim, dúvida. Mas de naquela época melhor era qualidade, era a a Bíblia. A bala. Bíblia. É. Naquela época era a bala. Então aí eu comecei a ver o xadrez em livro, né? A entender a nomenclatura, comecei a ver como é que você fazia a questão das anotações quando você fosse jogar uma partida, né? E Pô, aí você isso já foi, começou bem, rapaz, começou bem. você já foi, eu comecei estudando e tal, e aí foi quando eu passei na escola técnica. Ah, essa fase eu me Quando lembro, você com a é, roupa da eu escola passei na técnica. escola técnica, eu tinha em 1984, Pronto. Eu eu, tinha eu passei, 13 anos, você já eu tinha estava na escola 14, técnica. Eu me lembro eu, você indo de farda. eu entrei na escola técnica e aí foi quando teve o boom do xadrez na minha vida. Por quê? Porque lá na escola técnica, na hora do recreio, o que eu fazia era jogar xadrez. A galera ia lanchar e aí sentava naqueles bancos ali e eu não ia lanchar, eu ia jogar xadrez. Eu já saía na secura, assim, vou jogar xadrez, vou E jogar devia xadrez. ter mais gente, né? Que a escola técnica Não, atrai muita gente, né? exatamente. E aí começou comigo e com outro colega, e aí essa turma foi aumentando, e chegou a um momento que às vezes faltava até tabuleiro para jogar, Uau! porque não, assim, todos estavam ocupados e a fila para entrar era muito grande, né? Todo mundo jogava relâmpago na época, né? Porque era o tempo do intervalo era pequeno, mas foi aí que realmente eu comecei a jogar mais xadrez e aí a escola técnica me proporcionou a oportunidade de participar de campeonatos, Que né? Tanto, legal, que tanto é que legal. foi justamente na escola técnica que eu tive o meu primeiro campeonato, Que né? Eu venci o massa. meu Fala um primeiro pouco como torneio. é que foi, ficou nervoso, como é que é? Porque quando é no amistoso, tudo bem. Quando é na hora de competição, como é que é? Dá aquele friozinho? Mas aí você já está valendo, já tinha um suportezinho de leitura aí, né? Mas nessa época, muito pouco, viu, Piscator? Eu confesso Ah, a você tá. que eu comecei a desenvolver no xadrez depois do Clube Português. Ah, certo. Mas na época da escola técnica ainda era muito, ainda com base em pouquíssimos livros e Talvez muito você mais. lia muito o livro, mas ainda não conseguia entender tudo, né? Porque tem muitas coisas que a gente não Na entende, né? verdade, a compreensão e talvez assim a própria o próprio conflito de xadrez com vida de estudo e etc. não fazia eu me É, despertar muito para essa história de estudar xadrez, é. né? O foco era sempre a escola técnica. Mas assim, e era aquela história, eu ia jogar como quem ia brincar, né? É. Só que apareceu a história do torneio, né? Houve uma seletiva interna lá na escola técnica para saber quem eram os representantes. Eu fui, é, é, como é que se diz, selecionado, né? E na época era o seguinte: a gente jogava entre as escolas estaduais e, e existia o torneio das escolas particulares, né? E no final Certo. havia um tira-teima entre quem venceu as estaduais, na Contra a verdade não é particular. contra as particulares. Na verdade, estadual está até mal colocado. É pública, né? Porque a escola É técnica pública, nunca é foi, verdade. nunca É foi estadual, é federal. Então, isso. pronto. Então, nós ganhamos o torneio. Eram 3 tabuleiros, né? Eu era o primeiro tabuleiro. Aí ganhamos o Que massa. primeiro o torneio público, né? E aí fomos disputar com um contato. Era muito forte a equipe de Era, Balma, tudo. na Olha, verdade, na época não era Balma, era, meu Deus, Flávio Daia. colega, não, era aquele menino que até o irmão dele também Ah, jogava, Alessandro e Charles Freitas.
Eu acho Alexandre, que sim. Alexandre Freitas e Charles Eu acho Freitas. que sim. E o Acho que pai sim. Eu dele não lembro exatamente. era de odontologia. Eu sei que Alexandre Zuzá também estava. Lembra de Zuzá? Zuzá. Agora eu acho que Não. Zuzá já é da época da Católica. Não, Zuzá é contato também, contato. Não, na época eu joguei contra Zuzá. Ah, certo. E o segundo e o terceiro tabuleiro jogou contra esse rapaz, que inclusive depois foi colega nosso no português. Eu não tô, me foge a lembrança, o nome dele. Mas depois, quem sabe? Eu sei quem é. É Jorge Campelo. Jorge Campelo, isso É. mesmo. Maravilha de cara. Esse cara joga muito xadrez. Então, Jorge era o terceiro Era tabuleiro. novinho, mas jogava forte, viu? Se eu não me Muito, muito engano, bom. ele chegou a ganhar umas 2 ou 3 vezes no torneio interno do português com Balma jogando e ele ganhou para Balma. Viu? Muito forte. Inclusive, nunca mais vi Jorge, mas é uma figura maravilhosa. Eu sei que Jorge e Zuzá estavam contra no time adversário, né? E a gente, nossa, eu nem sabia quem era Balma, nem sabia quem era Campelo, nem sabia quem era Zuzá. Fui assim, sabe? Na boa, eu vou jogar e vamos ver o que é que vai dar. Se eu soubesse de quem se trata, eu não sei se seria o mesmo É desempenho, não, viu? verdade, é bom essa inocência no início que ajuda. Opa, eu fiquei meio. Vou jogar e seja lá que Deus quiser. Resultado: na final, a partida de Campelo, salvo engano, foi empate, a minha foi empate, e o segundo tabuleiro ganhou. Eita, que Aí nós massa. ganhamos, né? Nós Que ganhamos. Aí foi uma massa. coisa Quebrou gostosa, a né? hegemonia. Foi, porque vinha contato vários e vários anos É, ganhando esse torneio. E aí foi muito gostoso. Eu ganhei a minha primeira medalha, né? pô, que Aí você massa. recebe aquele telegrama do diretor da escola, parabenizando É muito você. legal, é muito legal. Mas assim, aí pronto. Aí depois, a partir daí, foi quando surgiu o Clube Português. Mas deixa eu fazer uma vírgulazinha aqui para a gente Faça aí, estimular faça mais aí, uma faça parte aí. que eu estou me lembrando. Nesse período aí que você já está na escola técnica e jogando com a equipe, você já conseguia perceber alguma relação que você conseguia construir agora com essa experiência de jogar xadrez, conhecer algumas aberturas, algumas jogadas e entender que o estudo é interessante com a prática, jogar também para testar algumas coisas. Alguma coisa você conseguiu já fazer uma ponte com os estudos ou ainda não? Consegui, claro. Na verdade, eu sou uma pessoa muito competitiva, sendo bem Não tem sincero. problema nenhum ser competitiva, viu? Eu Quando a sou muito gente nasce, eu competitivo. até digo para os meus alunos, olha, quando alguém diz assim, não, eu não gosto de competição, eu digo, então você é contra a vida, porque você matou 300 milhões de espermatozoides para você viver. Então, Pois é. a competição, Então, ela é da vida, eu, viu? eu quando comecei na escola a jogar, eu percebi que eu era muito melhor que todo mundo. E aí estava tranquilo. Só que começaram a aparecer os caras que É, começaram a ganhar de mim. aí já força Aí, você a buscar mais aí eu digo, recursos, né? opa, o que eu sei já não resolve mais, né? Aí eu fui buscar os livros, né? Não tem outro jeito. Aí foi quando eu comecei a entrar, a aprofundar mais lá na minha Bíblia, lá a papirar, como chama a história, né? Eu fui É, papirar lá para ver as aberturas, aí comecei a entender como é que funcionava cada abertura, fui começar a estudar meio de jogo, né, pô, estratégias. Eu sempre fui um jogador que você sabe de estilo meio romântico, né? Eu gosto de é. jogo aberto, eu gosto Não, de... ele é o seguinte, se puder soltar fogo de artifício e entrar no caos, é com ele mesmo, viu? Exatamente. Eu Então me é assim, lembro que a gente jogou uma partida que eu joguei bem diferente e você ficou um pouquinho inferior e eu não consegui romper. Era uma capacidade de defesa monstruosa a sua. Eu acho que talvez dos dois jogadores que eu conheço em Pernambuco com a mesma igualdade de ataque e defesa, ou seja, o mesmo nível de força para se defender e para também atacar e ser criativo, é você e Adelso. Você na defesa também parecia uma coisa inviolável, Adelso parecia o Gouveia, né? muro de Berlim para derrubar, era uma confusão. Eu Pois me é, aí lembro que eu foi acho que a gente tem mais empate do que vitória e derrota um do outro, eu acho. Eu eu não confesso a consigo me você, lembrar. eu não É. lembro do nosso histórico, não. Eu confesso a você. Na verdade, acho Não, que a tem gente uma jogou. partida eu e você no Pernambucano Juvenil que eu fico melhor, mas
você consegue empatar e Balma fica pé da vida comigo, que tinha mata em 3, mas extremamente complicado para acertar. E literalmente ele ficava botando a culpa em mim, eu dizia, não, Balma, reclamo de Vinícius, que ele jogou bem, quero essa responsabilidade, não. Balma, Pois é. estamos esperando você aqui para entrevistar, viu? Sim, Aí Vinícius. vai ser. Então, Aí você pronto. quer dizer. Houve realmente esse despertar, né? De melhorar o xadrez aí. E para poder ficar mais competitivo. A verdade é essa. Então, Né? E aí você eu disse: vê, não, se Vinícius, eu não que seu estudar, eu não depoimento melhoro. mostra aí para as pessoas que quando você está na escola, geralmente o professor diz estude e o aluno estuda, né? E É no verdade. xadrez você sente uma necessidade de buscar o conhecimento e a ferramenta que tinha disponível era livre. Então, você naturalmente começa agora a dar uma importância ao livro e eu acho que quando você vai agora para a escola, você começa a entender que o livro é realmente aquele apoio para você não se ferrar nas provas, né? E aí foi quando eu comecei a comprar livros de xadrez. Eita, e agora a coisa ficou séria. E eu sou um tarado por livro, por vida. Até Eu hoje já eu tenho. também. Se você. É porque não dá para a gente ver aqui, mas depois eu dou uma panorâmica aqui, tu vai ver a quantidade. A gente está no meu escritório. Meu escritório é cercado por livros por todos os lados. Imagino. E está precisando até de fazer uma nova prateleira aqui. Mas a minha esposa fica louca. Quando eu digo, vou na livraria, não, pelo amor de Deus. Olha, vou até mostrar aqui o meu também para você ter uma ideia aqui que Pronto. a coisa aqui é É isso bem mesmo. séria aqui. É isso mesmo. Aqui é 360 de livro. É Só para isso dar mesmo. o gostinho. Eu só mostro para quem Ah, gosta de livro. pois é. Aí, pronto. Foi aí quando eu comecei a comprar livro de xadrez e aí sim, a começar a estudar, né? E aí, eu acredito até, eu atribuo esse meu título de campeão estadual pernambucano de escolares a esse reforço na minha técnica, né? Que eu dei através dos livros, não tenha dúvida disso. Porque naquela época, Piscator, a gente não tinha os recursos que tem hoje, né? Hoje tem Oxe, um o cara professor maravilhoso assiste, como assiste você. ao vivo. Você hoje tem um professor maravilhoso como você para aprender xadrez. Na minha época não tinha. É, é, Na minha é. época não tinha, Não é entendeu? Então, verdade, assim, pessoal. A gente literalmente ou lia ou não evoluía. inclusive, Piscator, eu estava até pensando uma coisa interessante. A nossa geração é uma geração muito privilegiada. É, Por, é. por quê? Porque a gente viu de tudo nessa vida. Eu entrei na Católica na época em que programação se fazia com cartão, perfuradora de Olha, cartão. Se você chega... eu peguei a época de TK 3000. Não, o meu De... primeiro computador foi um TK-95. Eita, ainda foi antes. Antes, Uau. entendeu? Ou seja, a gente viu tudo isso acontecer e está vendo isso acontecer. E essa geração que nasceu depois já pega a coisa mastigada, né? É, Eles não sabem como era, é, né? Antigamente a gente tinha pouquíssimo recurso e tudo era muito no suor. Você estudava, você é. comprava informador, né, para poder Não, e estudar. outra, a gente comprava o informador, era uma semana, duas para chegar Isso. e doido para botar em prática. Hoje você assiste ao vivo o Campeonato do Mundo e já bota em prática hoje Na mesmo. hora, na É. hora, na hora. Tem essas engines aí que Sim, os ajudam muito, programas. né? É, Vinícius, quantas partidas à noite a gente ficava tendo que analisar por causa das partidas adiadas? Tinha pois que é, e a convidar gente o amigo, aí pô, o amigo tinha que chaleirar, porque o cara ia ter que dormir na sua casa. Não, mas para poder é, analisar, hoje você bota um era computador que é um grande mestre para você em termos de tática, de exato, tudo. Tal. exato, Impressionante. exato. É impressionante. Mas foi isso. Então, assim, esse foi o meu primeiro título estadual, né? Que legal, que Aí, legal. a partir daí, como eu terminei, eu concluí a escola técnica. Aí eu comecei a estudar para o vestibular e tal, e aí passei nas 3 universidades, entrei na Federal, no curso de engenharia, e entrei na Católica, no curso de ciência da computação. Pronto, fazer uma vírgula agora para reforçar de novo as pessoas que estão assistindo, que têm os filhos aí meio desinteressados. Você percebe, Vinícius, que todas as pessoas que a gente conheceu da nossa época, todos, sem exceção, não tem problema com estudo. Pode até ter preguiça e tal, mas se botar na cabeça do jeito que joga xadrez, com aquela força de vontade, não tem concurso que freie. É verdade, é verdade. Na verdade, o xadrez, ele
Porque ele Ele trabalha um estimula estado de foco muito forte, assim, de querer, isso, né? isso. O Atingir. xadrez ele estimula muito o aluno a despertar essa vontade de querer aprender, né? Isso, querer aprender, é essa De palavra. querer evoluir, né? De entender o porquê que aquele lance que você Entender que fez. está melhorando. Exatamente, de entender que aquele lance que você fez não era o melhor, por que não era o melhor? Aí você vai estudar e você vai descobrir aquilo, né? Então, ora, se você faz isso no xadrez, você faz na vida real também, É. não é verdade? Então você pega quem gosta de estudar normalmente, né? E quem adquire isso com o xadrez, ele transfere aquilo para a vida como ela é, É. né? Então, não tenha dúvida que entre aqueles que são mais aprovados em concursos públicos, boa parte deles jogam xadrez. Isso aí é indiscutível. Você sabe Mas que a assim, maior nota do vestibular de Pernambuco até hoje foi de um enxadrista, não sei se você lembra, Roberto Harope Calcami. eu lembro do Calcame, assim, mas Olha, assim, não me lembro que a ano. prova dele foi tão impressionante que naquela época tinha, para o pessoal que não conhece, tinha as matérias para todo mundo e tinha as matérias com peso. Então, tinha a Matemática 3, que era temível. Então, ninguém nunca fechou a prova de Matemática 3. E Calcamo foi a primeira pessoa em Pernambuco a fazer, é a maior nota de todos os tempos, 9,999. Não fechou por causa de um get na prova de inglês, que tinha vários significados, e ele errou. Get A redação dele foi em alto nível. E ele, não sei se você sabe, ele é somente professor titular do ITA. Olha aí. É isso mesmo. O xadrez é Então, para a maravilhoso. gente O dá xadrez... um Um orgulho de orgulho, saber né? assim que, É. olha, o xadrez é muito interessante nesse sentido. E não é que a pessoa percebe isso, não, é uma coisa natural. Ele transfere naturalmente essa prática de estudar e praticar. Porque, Isso. veja, imagine você antes de jogar. Então, você entendia que tem que ler o livro, porque o professor mandou, e você tem que fazer o exercício, porque o professor mandou. Agora que você aprende xadrez, joga, estuda e percebe a melhora, você começa a ver agora que o livro não é mais aquela coisa que o professor manda, você já faz os exercícios para quando ele mandar, você já saber que está Exatamente. Não, afiado, né? Como se e diz. eu acho que talvez o grande diferencial do estudo do xadrez para o estudo para outras coisas, concursos, vestibulares, etc., é que talvez o retorno seja perceptível de forma mais rápida. Porque quando você estuda e você evolui, aquilo se materializa no seu jogo. É Você verdade. passa naturalmente a ficar um jogador mais forte, E é né? perceptível, não tem E como o cara não perceptível, perceber, né? né? Aí, hoje em dia, como é que poderia isso, a gente tentar fazer um paralelo disso com a vida como ela é, de concursos, de vestibulares, etc. O aluno precisa fazer simulados. Isso. Os simulados Para são um bom... representar a realidade prática como uma partida de Isso, xadrez. exatamente, entendeu? Isso seria, vamos dizer assim, como se o cara estivesse jogando uma partida de xadrez, é o simulado. E aí ele vai ver se o nível de evolução dele. Lá no primeiro simulado eu fiz 70%, agora eu já fiz 75%, e aí você vai vendo que vai evoluindo, 85%, até chegar no nível de excelência, que eu acredito, tá certo? Que é acima de 90%. E outra coisa, Vinícius, você falando isso me estimulou a encontrar uma outra coisa também que deve ser uma vantagem tremenda do enxadrista quando vai para um concurso, é a capacidade de administrar o tempo, que a gente se acostuma muito isso numa partida. Às vezes você olha, nem olha para o relógio e diz, não, eu sei que não está menos de 3 minutos. E tem um momento que você diz, não, agora eu tenho que olhar que eu sei que estou apertado. E isso é inconsciente, sem ter sinal, sem nada. Então, eu fico imaginando, numa prova, o enxadrista dizer assim, peraí, deixa eu fazer logo as questões que eu sei. Eita, essas daqui eu deixo para lá. Ele já tem aquela coisa... Eu já vi uma vez, num cursinho, um professor ensinar como escolher as questões. Eu digo, rapaz, o enxadrista faz isso quase que naturalmente. É Né? verdade, é verdade. Uma das grandes... Porque você sabe que o tempo é um dos elementos que mais mexe emocionalmente numa pessoa que está fazendo prova, né? Exatamente. Eu acho que o tempo no xadrez, ele é fundamental. Introjetado pela Ele é prática, né? fundamental. Ele é fundamental. E assim, uma das coisas que eu sou atualmente, eu sou servidor público, né?
concursado, mas assim, você sabe da minha batalha grande por isso, né? Eu sempre fui da empresa privada, executivo de empresa privada, e sempre quis entrar para o serviço público. Hoje eu já consegui uma dessas etapas e já sou. Mas assim, fiz muito concurso para até chegar lá. E uma das coisas que me incomodava muito no concurso era que você não pode usar relógio. Então, meu amigo, você fica trabalhando com a coisa na mente. E aí é uma E, vantagem muito grande para quem é, está. e o cara fica lá pintando as bolinhas, né? Passou meia hora, depois passou mais meia hora. E eu ficava. O meu negócio era o seguinte: era ficar de olho no cara para saber que na hora que ele marcava meia hora, porque aí meu cérebro começava a contar mais meia. Mas assim, aos poucos a gente vai se acostumando, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Eu acho que o tempo numa partida de xadrez também faz você perder uma partida ganha, se você não administrar bem. Porque aí você começa a ficar pressionado no tempo e começa a dar os lances que não são corretos e perde a partida. Ô, Vinícius, é interessante. À medida que você vai falando, vai estimulando outro assunto legal. Será? Veja, eu acho que tem uma. Eu vou chutar aqui um percentual, deve ser 80% de vantagem para os enxadristas numa situação que deve ser muito comum numa prova. Imagine os 3 últimos minutos, onde ele tem ainda 10 questões e ele tem que ler e responder aquelas questões que ele deixou por último, que está em dúvida. O nervosismo de um enxadrista, se ele tiver um pouco de prática de ping, ele vai ter uma chance muito grande de raciocinar com a pressão de tempo muito alta. Agora, aquele que nunca jogou o xadrez para ter essa sensação da decisão com apuro de tempo, a chance de errar é muito grande por causa do nervosismo que vai desestabilizar. Será que isso também não seria um decisivo? Sem dúvida. Eu diria até mais. Eu acho que quem não tem essa experiência trava na hora. Fica com as 10 questões paradas lá. Ele não sabe para onde ir. Ele não sabe para onde ir. A verdade é essa. E quem tem a experiência, não. Ele vai fazer uma análise daquilo que é possível, né? Veja, Isso. e aí ainda tem o seguinte: se você estiver fazendo uma prova de uma CESP, SEBRASP, onde uma errada anula uma certa, Tem isso também. ainda tem esse aspecto, entendeu? De repente, talvez seja até interessante nem fazer as 10 questões. Isso, Talvez, depende do que isso. você analisar lá, do que você fez na sua prova, e de repente você diz assim, rapaz, se eu não fizer essas 10 questões, eu não vou perder grandes coisas, não. Porque eu fiz uma prova muito boa, vai que eu erro essas 10 questões e eles me Isso anulam, aí é que é decisivo. Se ele não tiver a é? segurança de fazer uma boa prova, com certeza ele não arrisca as 10. Pois é, É, principalmente se for matérias, por exemplo, ele não domina. é Né? Porque, veja isso. bem, tem aquela questão que você lê e você diz assim, eu tenho quase certeza que essa questão está certa. É, Mas você tem quase, você não tem absoluta. Mas você tem quase. Então, na hora de uma dúvida, você marcaria ela certa. Mas naquela questão que você lê e não sabe nada, e aí? Né? Ô, Existe essa Vinícius, possibilidade. em termos de leitura, você percebe também, pelo menos eu sinto isso, porque aqui, pessoal, a gente está fazendo uma troca que pode haver divergência, né? Mas a gente está tentando fazer conjecturas aqui. Às vezes eu vou ler, veja, um livro de biografia. Não sei se você Certo. tem esse hábito. Mesmo a gente sabendo que é um estilo diferente, mas por causa da gente se acostumar a aprender a jogar com os livros e aprender como os mestres pensavam, porque a gente adora as partidas que tem comentários, aqui ele pensou assim e tal, e agora a gente não entende só a jogada, a gente entende como ele pensa. Então, quando eu vou ler um livro hoje de qualquer tipo de grande profissional que seja de biografia, eu consigo também entender essa visão, desde a história que está sendo narrada, como também daquele personagem e sua mentalidade melhorando, né? Por exemplo, de Walt Disney, de Einstein. Então, você sente também isso, vai ler um livro assim de biografia e você começa a dizer, não, eu estou entendendo a evolução dele, não é mais só a história. Você entende o processo que ele foi melhorando, né? Assim, as etapas, os erros e os acertos, até quando nas biografias fala, vamos dizer, as partes mais
excêntrica desses grandes personagens, a gente consegue entender que é um período de adaptação à nova situação. Você sente isso também, essa interpretação mais sutil que a gente pega dos livros de xadrez? Eu tenho isso também, tá? Assim, eu gosto de entender o porquê das coisas, Isso. né? E aí, quando você entende o que o cara pensa, fica muito mais fácil, Porra, é né? Então, mesmo. quando a pessoa pega e vai fazer uma análise de uma partida do Alekhine, por exemplo, né? Ou do Tal, e aí você vê o estilo de jogo deles, eu naturalmente tive vontade de saber quem era aquele cara. É. Como era que aquele cara agia? Por que Como ele é que ele jogava daquele desenvolveu jeito? isso? Como é que Como é que fazia? por que ele pensava dessa forma? Qual Como era ele a ideia estudava, dele? né? Qual era o objetivo dele ali naquele momento, daquela partida? O que é que ele enxergou que eu não consegui enxergar, um mero mortal, né? E aí eu sempre tive essa vontade, porque veja bem, quando você entende os porquês, você se alimenta melhor o conhecimento, Verdade, verdade. entendeu? Então, e assim é a vida, né? Se você entender os porquês de tudo que você estuda, é muito mais simples de você sedimentar o conhecimento. Perfeito, Vinícius. Perfeito. Demora Porque mais, isso aí demora um você pouco está mais. mostrando agora, fica bem claro com sua fala, que o decoreba no xadrez não sobrevive. Não Pois é, sobrevive, não adianta. Vai dar pois é. aqueles lances iniciais, depois não sabe Você, mais você dá analisar a um bicho, estrutura de você peão, não sabe. bota um bicho pro C4, você tem que saber porque você está jogando o bicho C4, É né? verdade. Você não pode. Ah, mas é porque eu vi que a abertura é assim. Sim, mas qual é o objetivo desse bicho pro C4? Você pode trocar esse bicho pro C4? É Você não verdade, deve Vinícius. trocar esse bicho pro C4? E aí, né? Quando você não tem esse conhecimento, você É, tanto faz Vinícius, como tanto bem fez. colocado. Será então que a gente poderia dizer que se uma pessoa tiver encantada com xadrez e ela entrar e ela sair rápido, será que ela tem talvez ainda um bloqueio de aprofundar mais? Porque o xadrez, Tem, assim, ele é super complexo, mas à medida que você entende como ir evoluindo, você vai entendendo mais que você pode chegar lá. O problema é quando você acha que é tão simples assim porque, veja, eu não sei se você conhece uma atividade próxima ao xadrez, mas na minha visão, o xadrez é onde tem mais exceção. E aí muitas pessoas dizem, pô, se tem tanta exceção, por que você estuda? Eu digo, é exatamente para você tentar conceituar as exceções, porque você não estuda não é para decorar, é para tentar conceituar as situações que não estão previstas. Essa que é a exatamente. beleza. Exatamente. Inclusive, tem gente que desiste do xadrez porque não tem paciência. Isso. Quer, Quer quer a crescer coisa rápida. rápido, né? E não é assim. O xadrez, ele tem um ritmo. Ele tem um ritmo dele. Inclusive, você pode ser até um devorador de livros. É. Não adianta. Sem Não é prática assim. também não adianta Pois nada. é, não é assim. Você pode ler 30 livros no mês, não vai melhorar o seu nível de xadrez. Não é assim. Você tem que associar o ganhar o conhecimento, né? E transformar aquele conhecimento em habilidade, em Isso, competência, isso. entendeu? E essa transformação acontece jogando, É, né? Então, é justa, e aquilo que você colocou agora é perfeito. Você, quando é, estuda o xadrez, não é que você queira decorar todas as variantes, nem que você queira saber. é, Você precisa entender o xadrez para quando um jogador fizer uma jogada diferente, você saber por que aquela jogada é boa ou por que ela é ruim. e se for ruim, E como aproveitá-la, né? tirar Do proveito dela. adversário. Tirar proveito dela, entendeu? Eu acho que é bem por aí. Poxa, que massa. Então, pessoal, é só para vocês terem uma ideia. Logicamente, a gente vai mudar de assunto, porque, olha, eu e Vinícius se encontrando assim, meu amigo, haja lanche, haja conversa, porque são É, bastante conjecturas e a gente são. consegue visualizar muita coisa interessante. Muito bom, Vinícius, muito bom. E, Vinícius, e nessa. Agora que você já está aí no funcionalismo público e já almeja outros cargos, tal, você tem experimentado um pouco jogar online? Chegou a jogar? O que é que Pois é, achou? Como é que isso... Por exemplo, eu vou te dizer assim, só para você ter uma ideia. Eu nunca parei de ensinar xadrez, mas passei uns 6 anos sem jogar.
E aí voltei a jogar em 2016. Mas, rapaz, o pessoal tá afiado em abertura, Muito, porque é muito. direto com o computador, e o computador mostra como é que é e tudo. E outra, Vinícius, eu já jogo agora online. Eu vou dizer uma coisa assim, se tu não jogar, para te deixar em deleite assim. Vinícius, vê que coisa fantástica. Você joga. Eu gosto de jogar no Lichess e o chess.com, mas o chess.com tem uma coisa que eu gosto mais, é só porque tem a bandeirinha do seu adversário. Então, Vinícius, você consegue jogar com pessoas do mundo todo. E eu vou te É um dizer, Vinícius, espetáculo. uma É um coisa que eu tenho espetáculo. certeza que quando eu disser, tu vai dizer, vou testar. Tu entra num site desse e tu pega, porque quando você vai jogando, ele tem um rate interno, não é válido É, feito é, feed, mas isso. é bem feito. Então, quando você chega no seu rate, que você sente aqui é o seu rate daquela época, aí você começa a jogar com jogadores da mesma época. Vinícius, existe um prazer que eu descobri que é o seguinte: você está jogando com qualquer pessoa do mundo, você joga assim, mas quando é um russo ou um chinês, pense no prazer quando a gente ganha, mesmo sendo do mesmo rei, porque a gente sabe que mesmo eles sendo do mesmo rei, eles trabalham muito mais nesses países, porque até projetos nacionais de novos talentos e tal. E eu vou te dizer, mesmo que seja no nível baixo, você ganhar por um russo, pense numa sensação boa que a gente não É, tinha antes. A gente não tinha tem. entre um e outro no mesmo clube, É. mas você jogar com pessoas do outro país, Eu tive bom, isso é uma coisa fantástica. eu costumo dizer que eu interrompi minha carreira em xadrística, né? Eu joguei xadrez muito intensamente até 1994. Então você estendeu bem. Até 94. De lá para cá, eu parei, né? Eu sei, ou seja, eu simplesmente decidi sair porque o xadrez Os exige muita afazeres e dedicação. tudo, né? O xadrez exige muita dedicação, muita. É, Se você, para você jogar em alto nível, você tem que estar é, sempre estudando, sempre dando atenção ao xadrez e participando de isso, torneios, enfim. E exato. eu optei por outros caminhos e resolvi fazer do xadrez a minha cachaça quando eu for me aposentar. O seu lazer, né? É o meu lazer. Então, assim, mas assim, quando a pessoa tem o xadrez na veia, não tem jeito. O cara termina. Aí eu Gostei descobri dessa xadrez na vida. na veia. Eu É descobri o lixé, rapaz. chato. De, de vez em quando eu tô assim, sem uma fila. Aí abro o celular, vou lá no Pô, é lixé e muito massa no celular, pô. vou ligar, vou jogar o lixé. Já que eu tô numa fila mesmo, né? Vou esperar aqui. Então, Poxa, vamos jogar. que massa, que Então, massa. assim, mas assim, porque o que é que aconteceu? Depois que eu entrei na Católica, aí eu entrei também para o curso português, e Você aí fazia o que na Católica? Era informática, era? informática, Então é por isso que você conhecia Zuzá, porque Zuzá era da Sim, Católica também. sim, Então quer dizer, Zuzá Zuzá foi adversário seu na época de escola e depois foi companheiro de turma, né? foi, mas ele já estava mais adiantado, Tá, entendi, entendeu? entendi. Então, por exemplo, eu acredito que de 80, porque como eu me casei logo, fui precoce, né? Então, meu período de curso não foram 5 anos, foi um pouquinho mais, foram 8 anos, eu acho. Certo. Porque aí você teve que botar menos cadeira e tal, enfim. Tem que E você. administrar isso. É. Nesses 8 anos, eu tenho certeza que eu devo ter jogado aí. Eu não sei se joguei os 8, mas eu acho que eu joguei uns 6 torneios da Católica. Uau. E os dois primeiros eu não ganhei. Eu não ganhei. Um eu fui vice e outro eu fui terceiro. E eu acredito que quem ganhou foi Zuzá. Depois Zuzá saiu. Ou ficou pagando uma Ah, cadeira só e tal. E aí os outros quem ganhou fui eu. Entendeu? Mas agora. eu me lembro que joguei com ele 2 vezes depois, né, desse ano que eu perdi. Depois eu joguei 2 torneios depois. Eu acho que ele ainda ficou mais uns 2 anos. E aí nessa oportunidade eu ganhei. Um deles quem ganhou foi Tomé Brasil. Tu lembra de Foi. Tomé? Pronto, Tomé Tomé faleceu, né? Que Deus o faleceu, tenha. infelizmente. Que Deus o tenha. Fortíssimo E jogador. muito jogador, muito forte. E aí, pronto, aí eu ganhei. Eu acho que eu sou pentacampeão da Católica de Uau. xadrez. E aí, no último ano que eu joguei, acho que foi em 94, eu ainda consegui o quinto lugar no Pernambucano Uau.
E nesse quinto lugar, inclusive, tem uma partida interessantíssima minha com o Marcos Asfora, no que eu consigo vencer Marcos Asfora, Que difícil. massa! Ele deu uma bobeira e eu tive Sim, sorte, mas né? tem mérito, tem mérito. É, Alguém tem que e, errar para alguém ganhar, né? pois é, e nesse ano também teve um zonal aqui em Pernambuco, que escolheriam três enxadristas para o brasileiro, né? Eu fiquei entre eu fui o terceiro. Pô, que Só que massa, Vinícius. eu não joguei. Eu diria que nessa época eu estava com o meu xadrez muito bem afiado. Mas aí foi quando eu tive que optar pela vida É, profissional, tem a né? vida. Mas assim, eu já estou redescobrindo aí o Lichess, viu? Rapaz, tem coisa. E é uma plataforma maravilhosa. Ele diz até se você capivarou, se não capivarou. Diz Não, que deixa eu lhe dizer, é, é, eu já estou, para você ter uma ideia aonde eu vou chegar, eu já estou entrando em contato com jogadores estrangeiros através dessas redes de xadrez e convidando para fazer palestra. Então, eu já tenho um amigo que vai ser um tradutor oficial, garantiu pelo menos 5 entrevistas, ele traduzindo a minha fala para a pessoa que fala inglês e a do inglês para o português. que Então, legal. é uma quebra de limites geográficos agora, Sem Vinícius. dúvida, sem dúvida. Muito É um bom. negócio, é um negócio fantástico. E eu digo assim para o pessoal novo, rapaz, vocês não têm ideia de quanto vocês podem evoluir, porque a gente evoluiu num Demais. processo mais lento de estudar. E Muito. outra, às vezes a gente não entendia e ia para o clube para poder debater uma posição que não estava entendendo. Exatamente. Exatamente. Para procurar Hoje os o cara jogadores tem o mais experientes. computador, tem online, tem tudo, rapaz. É impressionante. Hoje o ferramental é muito bom para você evoluir hoje em dia. Ô Vinícius, e aí, vamos agora chegar à parte do clube português. Ah, Quando eu chego certo. no clube português, então veja, as duas equipes mais fortes universitárias estavam no português. Então era a equipe da Federal, também representando o português. Era Balma, Jorge Campelo, Almir e Flávio Daia. Isso. Aí na Católica era você, Zuzá, quem era mais Sérgio Murilo, Sérgio Murilo. Sérgio Meu Murilo. compadre. Meu E Sérgio compadre. Murilo parece que era um duplo atleta, né? Feito eu, que eu teve a época de jogos escolares que eu fui campeão de judô e de xadrez. E Sérgio Murilo foi de De tênis de jogar mesa e ping-pong. xadrez. Não É. diga ping-pong, não, que ele se chateia. É tênis de mesa, tá? Tênis de mé é mais chique, é É, verdade, é verdade. é. Mas eu me lembro que tinha uma quarta pessoa. Quem era? Da turma de vocês. Da Que eram 4. Católica. Era. Eu não lembro quem Quem era o era? quarto. Tinha uma quarta pessoa, porque eu me lembro, Tinha. eu arbitrando com 10 anos, o universitário era uma onda. Vocês tudo adulto e eu lá administrando lá o Schurig por equipe, agora forte É. que só. Era a grande decisão sempre era no Schurig, era federal e católica. E católica, é verdade. É verdade. Era Mas muito eu forte. não lembro quem era o quarto membro, mas realmente eu acho que tinha. Eu Tinha, acho que tinha. tinha. Eu não sei também se o Daya não jogava muito, ficava só entre Almir, Bauman Não, e veja, a última Jorge. equipe, o melhor resultado de Pernambuco foi assim, que ficaram em terceiro e empatado com o Rio. Só perderam Hum, para São Paulo. Então, sei. Pernambuco, nos Jogos Universitários, por equipe, ficou em terceiro. Era Daia, Balma, Almi e Campelo. E o técnico Certo. era Zuzá. Ah, é? Não sabia, Ele não. foi, porque parece que nesse ano a Católica não tinha equipe. É como você Eu disse, ele, sei. ele ficou, chegou mais cedo, alguma coisa assim, ou Isso, vocês não tinham isso, chegado, alguma coisa assim. isso. Mas não, é tempo bom que não volta mais, né? É Coisa muito boa. bom, né? Sim, aí a gente agora entrando no clube português. Como é que você foi convidado? Porque o meu foi com o Avelino. O Avelino era o responsável pelo setor e me convidou. O seu, como é que foi para chegar no clube português? Veja bem, eu vou te ser sincero, a minha memória me deixa um pouco Mas fale, porque você falando confuso. estimula a minha. Me deixa um pouco confuso, mas eu tenho a impressão que foi Zuzá. Ah, Foi certo. Zuzá que me chamou depois das nossas partidas lá nos Jogos Estudantis. Entendeu? Ah, Aí então ele me foi chamou isso. e eu terminou me convidando para lá. E aí foi quando eu conheci Avelino, conheci o Pininga,
né? Conheci, Fininho. conheci toda a equipe, né? E Não, e aí eu veja, era muito forte aquela equipe. Tinha Adelso, Gease, Gease era, Adelcio né? Gease, Deixa né? eu ver Uma equipe mais. maravilhosa. Depois apareceu Zé Benevides, Wilson, Zé Wilson, Zé Wilson, Bené, tinha Bené. Bené é, era maravilhoso também. E cada Kleiber história, né? Calife, E é, Kleiber, rapaz, e e Kleiber, Kleiber era. Calife, entendeu? Tem uma turma muito boa. Pense no negócio. A gente ia lá dos sábados, a gente tinha todos os encontros, eram os sábados pela manhã, né? Era É. uma coisa gostosa a gente jogar Poxa, xadrez era junto. muito bom ali, muito bom. Ô, Vinícius, e aí, você agora, é, é, como funcionário público, você tem algumas coisas que você está planejando, do tipo assim, estudar alguma coisa diferente, nova, alguma coisa que você está pensando aí, só para o pessoal conhecer um pouco mais aí o que você almeja mais, porque eu não sei se você é feito eu, mas eu sempre estou almejando mais desafios, buscar mais coisas, aprender mais. O que é que você tem aí pensado? O que é que você É, eu, enxerga aí do mundo com essa todo mundo agora online nessas coisas, suas previsões aí de futuro. Fala um pouco aí para o pessoal entender um pouco a sua visão, que eu acho muito legal conversar com o Vinícius, que ele tem umas visões que a gente tem que projetar também, é importante isso, para não ser pego de surpresa, né? bom, eu vivi 28 anos da minha vida profissional como executivo da empresa de área privada, né? E aí Privada, né? busquei o serviço público por uma questão de você ter mais tranquilidade, mais qualidade de vida, né? É, Hoje em dia, pelo menos assim, o serviço público propicia isso, né? E há um movimento de mudar essa imagem que o serviço público tem de que são pessoas que não trabalham, que são pessoas que não têm responsabilidade. Muito pelo contrário, essas pessoas que estão entrando são cada vez mais comprometidas e trabalham muito. Então, a gente se esforça muito para fazer com que o serviço público seja algo que agregue valor ao nosso cidadão, né? Então, isso isso. é um ponto que eu gostaria de pontuar. Com relação às novas tendências aí, inclusive eu estou vivendo isso no momento atual, não tem como a gente fugir mais da questão do virtual. Então, eu acho assim, eu acho que cada vez mais essa é uma realidade, isso que a gente está vivendo aqui, eu e você agora, é uma realidade, né? O mundo virtual, ele chegou para ficar. Existe, por exemplo, eu trabalho num tribunal que o tribunal, ele em pouco tempo deverá voltar, mas provavelmente a equipe de informática não vai voltar ao presencial, vai continuar virtual, só vai voltar ao presencial aqueles que precisam de ter Então, então deve estar ajudando muito aí, agilizando ao invés de estar parado, né? Sim, os resultados têm sido significativos. Que legal. Significativos. Assim, a gente tem conseguido. Opa, caiu aqui na cadeira. Não, tranquilo, tranquilo. A gente tem obtido resultados junto às áreas que são nossas clientes excelentes, né? E isso só faz reforçar que a virtualização do trabalho ela é uma realidade. Então, eu penso em trabalhar, né, em estudar coisas relacionadas com essa área, né? Ah, legal, Seja, legal. seja com a possibilidade de criar conteúdos, seja com a possibilidade de também lecionar nessa área, né? Porque eu gosto muito de lecionar. Enfim, eu acho que a gente, é como você diz, a gente tem que estar sempre evoluindo, né? E eu busco, de fato, evoluir nessa linha aí de tentar buscar novos conhecimentos nessa área do mundo virtual aí, que está bombando e vai bombar cada vez mais, É né? Hoje é mesmo, uma é mesmo, realidade, é uma realidade. é mesmo. Então, vamos agora entrar um pouco agora na parte emocional do xadrez, momentos aí para a gente Bora. rir, se emocionar. Tente lembrar aí, Vinícius, momentos assim muito especiais do xadrez, que você lembra assim, que você não esquece, mas conte também a história, porque o público às vezes quer também sentir isso, e para isso você poder dizer o que é que aconteceu para poder isso ser tão especial como sentimento, que sensação você teve. Por exemplo, eu me lembro, eu e você jogando ping, eu numa mesa, eu noutra,
E às vezes a gente estava ali jogando e tudo, de repente, era uma coisa assim, sem ninguém combinar com ninguém. Então, de repente, alguém falava assim: Poxa, perdi a peça. Aí a gente fazia uma musiquinha com aquilo e continuava jogando, não sei o quê, como se fosse amenizando a raiva daquele que perdeu a peça, né? E a gente ria, se divertia, e detalhe, estava jogando sério, né? Então a gente ficava, sei lá, de repente alguém disse: Poxa, perdi a peça. Aí, não chore não, não sei o quê. Eram umas coisas assim, umas brincadeiras bobas que eu vou dizer. Eu Aí nunca tinha vi. tinha aqueles ditados, né? Eu não quero nem saber quem foi que pintou Ah, a zebra, eu só quero isso! saber do resto da tinta. Tinha aquele outro que era assim. Se É, Voltaire, que eu, era Voltaire, voltou, por que, que eu não voltava? tem uma que eu estou me lembrando, era mais ou menos assim. Quando você estava fazendo um ataque e alguém se defendia bem, aí a gente dizia: ele é um jogador de recursos hídricos e minerais. Rapaz, as pessoas não imaginam como isso é divertido, rapaz. É E muito jogando, engraçado. tal, era muito legal. Então, eu me lembro, Vinícius, por exemplo, quando a gente fazia os torneios internos no português, era extremamente forte, né? Muito As lutas fortes, muito fortes. titânicas, você vê. Eu já joguei partida com o Sérgio Murilo de 6 horas e meia. Olha aí, E empatamos. impressionante. É. Tantas horas para empatar, mas é isso mesmo, é o É, chance. É o chance. que coisa, rapaz, que coisa. E eu me lembro muito bem, assim, você vinha, você ia com sua namorada e tudo, e ela terminava se empolgando também ali e perguntando tal. É interessante esse acolhimento que o xadrez dá, né? E, É. e era tão pouco, né? Basicamente eram as mesas, os jogos ali, e a gente. E, É. Você falando um pouco de lembrança do xadrez, eu vou citar uma que particularmente me emocionou, hum, mas não aconteceu comigo. certo. Aconteceu com meu filho. Ah, foi? Como foi? Meu filho mais velho, hoje ele já tem 30 anos, né? Eu É tive filho mesmo? muito. Ah, rapaz, É, que coisa boa. 31, na verdade, 31. Quer dizer, já é um É, apoio aí para você, mais é, um homem aí para conversar e tudo. exato, exato. E assim, ele sempre se interessou pelo xadrez. Ele sempre foi muito interessado. E tem Quer uma dizer, cena você não engraçada. influenciou em nada, foi ele mesmo. Na verdade, era assim, né? Quando ele estava quando Esse, ele estava essa vírgula aí tá ameaçadora aí. Vamos lá. quando ele era pequenininho, ele me via com um tabuleiro no meio da sala, Ah, tá. estudando xadrez, entendeu? Aí ele Ah, me via lá aí veja só, veja como é engraçado as coisas. Aí ele vinha engateando, aí chegava assim no tabuleiro, aí eu, não mexa não, papai está estudando. Aí ele olhava assim, não. Aí eu disse, não. Aí teve um dia, isso é uma passagem engraçada. que Teve um dia massa. que eu deixei o tabuleiro lá, armado com uma posição, e saí para beber uma água. Aí, de repente, eu ouço aquele silêncio na casa, né? Porque normalmente ele faz barulho, não sei o quê, menino É, pequeno, né? Aí, quando eu boto assim a cabecinha na sala para olhar da cozinha para a sala, né? Aí ele tá assim, junto do tabuleiro, né? Aí ele olha assim para mim, com aquela cara assim de danado. Aí eu faço, não! Aí ele, destruiu a posição! Destruiu a posição! é meu momento agora, né? É o meu momento. Aí, bom, mas voltando à história da emoção, foi o seguinte: Interessante, rapaz. aí assim, a gente continuou jogando, eu e ele. O meu mais novo nunca se interessou muito, mas ele sempre se interessou. E eu vou dizer uma coisa a você: eu tenho certeza absoluta que ele não perdeu menos de 100 partidas para mim, não. Quando ele começou a ganhar, quando ele A começou a ganhar, aí eu revolta. disse: agora você está pronto, vai jogar torneio. Eita, que coisa, E rapaz. ele foi campeão estadual escolar do Ceará, que ele mora no Ceará. Poxa, que massa, Isso me rapaz. emocionou, entendeu? Isso me emocionou, porque você vê um legado que você deixa para a posteridade, né? Rapaz, Vinícius, você agora falou uma coisa. O fato de você ter tido essa experiência no passado propiciou a ele a oportunidade e ele mesmo se encontrou. Que legal, Ele se legal. encontrou e ele
ele foi estudar xadrez e ele também tem essa coisa da competição e ele foi melhorando e tornou-se um campeão estadual do Ceará. Que massa. Então, Na, Vinícius, você pode agora dar um testemunho como pai de que realmente não importa como ele chega no xadrez, o que importa é quando ele mergulha, você sabe que ele tem não, consciência de que ele pode comandar a vida dele, né? exatamente. E o que me despertou uma coisa interessante nele é o seguinte: ele nunca reclamou de perder partidas para mim. Que coisa interessante. Porque uma pessoa na idade Mais de novo, ela pode se chatear, pô, eu é, jogo toda vez perco, eu jogo toda vez perco, jogo toda vez. Mas aí eu sempre disse a ele: eu nunca vou jogar mole com você. Aí ele olhava assim para mim, eu disse: eu vou explicar por quê. Porque é isso que vai forjar você um grande jogador. isso. São as derrotas que vão fazer você tornar você forte. Então, ele, depois disso, aí isso deu um estímulo nele, sabe? E aí ele continuava jogando, e eu ganhando, e ele jogando, e ele sempre tentando ganhar de mim, sempre, 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 sempre. Teve um dia que ele ganhou, né? E ganhou bem, né? Eu disse, Poxa. pronto, agora você tá Agora eu pronto, tenho vai jogar. certeza que essa sua derrota foi um prazer enorme. Ah, É. Porque chegou aí o foi ápice, pelo né? mérito, aí você diz, agora você Exatamente. Não é aquele paizão que deixou lá ele ganhar uma, não. Não, ele Na ganhou porque mereceu. verdade, Vinícius, você fala uma coisa que talvez você, assim, pela sua sensibilidade como, como um pai, você acerta, mas eu vou te dizer profundamente o que é que você fez. É não criar ilusão. Exato, Tá entendendo? exato. Às vezes o pessoal diz, não, mas tem que deixar ganhar e tudo. Eu vou te dizer, quando eu ensinava nas escolas para os pequenininhos de primeira série, no início eles faziam assim, tio, deixa a gente ganhar. Aí eu dizia assim, o leão ataca o coelho da mesma forma que ataca o leão. Aí eles ficavam sem entender. Aí eu dizia, ó, você procure saber como é o judô. O judô, você aprende primeiro a lutar ou aprende primeiro a cair? Aí eles procuram saber, eu mando perguntar para os pais, aí eles entendem que aprende a cair. Eu digo, sabe por que aprende a cair? Porque se você aprender a cair certo, você nunca vai ser machucado. Então, no xadrez, se você aprender a perder, você nunca vai ser machucado. Ao É contrário, isso mesmo. cada vez que você perde, você aprende. É isso mesmo. É isso mesmo. Aí eles ficam, sabe? E aí o engraçado é você ver, e eu fico imaginando você como pai, né? É você ver depois. Você sabe, sempre tem um aluno novo chegando na escola, Sim, tal. sim, Aí sim. o pequenino fazer, olhe, o leão ataca o coelho do mesmo jeito que ataca. Eu não vou me É, iludir assim mesmo. Então, Vinícius, você agora está num segundo momento que é assim. Não estou praticando, tem outras ideias, talvez jogue assim perdidamente, mas você vê agora que a pergunta não é mais assim, se eu não aprendesse xadrez, eu não podia ser essa pessoa. Agora você pode dizer, se eu não tivesse aprendido a jogar xadrez, meu filho não teria a oportunidade de se encontrar como uma pessoa que pode quando quer chegar, né? sim, 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 sim. Sim, Porque é um e teve um material momento. prático, não é um material teórico, né? Isso quando se fala assim, teoricamente, não é palpável. Mas quando Isso. você mostra utilizando o Não, xadrez, eu fico o engraçado. imaginando o seu deleite. Você deve ficar assim à noite, né? Não, e veja, na época, eu fui para o Ceará e ele ficou por lá, né? Eu voltei, mas ele ficou por lá. Então, ele jogava as partidas e aí mandava uma mensagem para mim: pai, ganhei. Aí eu, ué, Que né? massa, Pai, que não sei o massa. quê. Hoje eu empatei. Aí eu ficava acompanhando de longe e tal. E aí, até que ele disse: pai, eu tô com 5,5 pontos, vou jogar a final. Se eu ganhar, eu sou campeão. Aí eu digo: puta Pô, merda. que massa. Aí eu me lembro que eu passei o dia tenso, né? Preocupado. Olha, deixa eu lhe dizer, até para você perceber que isso é no mundo todo. Judith Polga, quando os filhos dela já estão um pouquinho maior, estão com 10, 12 anos, mas quando era pequeno, já 6, 7 anos, ela botava no torneio, ela disse, eu nunca fiquei nervoso em torneio de xadrez, mas ver meu filho competindo me deixa fora do sério.
Não, e o pior é aperreado que e tudo e a tal. gente, e eu aqui à distância, queria ver a partida, né? Queria olhar e E saber se tem ele que estava ficar jogando distante, bem. aí é que é fogo. Rapaz, e esperando o zap, né? Chegar com a notícia. Porque resultado, aí quando ele mandou o zap que foi campeão, vixe, que felicidade. Foi muito bom, foi uma coisa muito É, Vinícius, prazerosa. você tem razão. As Embora que coisas. ele hoje também tenha optado pela mesma coisa que eu, de deixar o xadrez para aposentadoria. Mas assim, porque ele tem outras prioridades, está fazendo curso de Não, medicina e tudo. legal, legal, legal. Mas assim, é uma satisfação, né? Você ver que seu filho também curte aquilo que você curte. E o xadrez é um negócio tão nobre, tão É. bonito. Eu acho que o xadrez, assim, ele enobrece a vida de qualquer um, né? Eu digo Por assim, tudo que o, quem tem por xadrez tudo que o nunca está xadrez sozinho. Quem tem um por, xadrez e um livro não está sozinho nunca. por tudo que o xadrez representa, não só pelo jogo em si, mas pela beleza do que é o jogo, né? Da forma como as peças contribuem. Né? Você fazer um paralelo até com a vida, né? É muito interessante. Poxa, que momento especial, interessante, rapaz. Foi Muito muita legal emoção, essa foi muita daí. emoção. Tem Foi, outra foi, dessa? Tem foi. outra dessa assim de ou sua, alguma coisa assim que Não, tem uma meio engraçada, inclusive com Eu vou tentar lembrar uma, não sei se você lembra. Eu não sei se ele ainda é vivo, acho que não. Era Amaro. Amaro chegava, entrava no clube, aí na época tinha uma música romântica que era assim: Amar é tão bom, tão bom, tão bom. Só que quando ele Amaro. entrava, todo mundo, pessoal, todo mundo Amaro é jogando. tão bom. Quando alguém fazia Amaro, aí todo mundo em coral. Amar Amaro é é tão tão bom. bom, tão bom, tão bom. Aí ele olhava assim e disse: Vocês não tem jeito mesmo, um bando de marmanjo. É... Não sei o quê. Olha, eu vou te Mas o dizer, xadrez tinha muito disso. Eu não sei se hoje ainda tem, tá? eu acho que Eu não não, sei tá se, eu não não. sei se hoje, mas naquela época era muito bom. A gente ria, a gente se Porque o divertia. clube era também uma questão social. Você ia Era. conversar e piada e tal. Olha, as coisas de Kleiber eram maravilhosas, cara. Você É. e Kleiber vinha com aquelas coisas assim, fulano, você sabe de fulano? Fulano? Fulano fez isso, isso, isso. O quê, rapaz? E, pô, não, que mentira, Kleber. Não, é verdade. Tu, E Kleber, tu, tu se lembra a primeira vez que tu foi lá no clube de xadrez, quando tinha o clube de xadrez do Recife? me lembro, lá naquele edifício, como é o nome dele? Era Pirapama. Pirapama. Doutor Luiz, saudosa lembrança, né? Doutor Luiz, Doutor muito Luiz, gente. Eduardo das Fora, Rodolfo, eram os irmãos Aquele Capibaribe, Tumajã, Tumajã é outra figuraça. João Aquele Carvalho, João Carvalho, outra figuraça, né? é, Gente boa, todo o pessoal da época Eduardo maravilhosa. das Fora, quem É, mais? hoje em dia Flávio praticamente Daia, é, José, Pedro Araújo, se lembra? é, tudo gente da melhor qualidade. Teve Carline. Carline ainda joga? Rapaz, parece que ele está fazendo doutorado agora em. É. Parece que é educação tal. Ele era de informática, eu acho que está fazendo agora. Não sei, é doutorado, eu só não sei o que. Eu acho que é Esse mês de, educação, não sei. esse mês de agosto agora vai ter o Pernambucano absoluto, né? Eu tô sabendo, esse não vai dar ainda para eu tenho ainda que resolver um bocado de redes sociais ainda aqui. Eu tô inscrito, não sei se eu vou jogar, mas eu tô inscrito. Eita, boa. Então já lhe coloco como segundo para dar um apoiozinho aí a você. Tá Opa, certo. se você tiver umas dúvidas aí, pelo menos para não chegar tão zerado. Pô, que massa, Vinícius. Ô, Vinícius, É, 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 teve um você... caso que eu vou te contar, Sim, diga aí. que foi interessante, uma das partidas mais inusitadas que eu joguei na minha vida. Eu vou citar o nome do enxadrista aqui, Certo. mas assim, era uma partida que eu estava completamente perdido. E, e eu Não, não joguei. diga o nome do jogador, não. Diga o fato que é Não, mais não vou. engraçado. Exatamente, É. exatamente. E eu estava tão. Eu não sei o que aconteceu comigo naquele dia, que eu Se entrei. distraiu. Eu entrei sem concentração na partida e fiquei com 10 lances perdido. Perdido. Aí eu. Só que era uma disputa de título. Era uma disputa de Xiii. título. Era uma disputa de título Vai na ver que tu Católica. teve um devaneio aí, né? Aí eu digo, meu Deus do céu, como é que eu jogo uma partida troncha dessa, né? Aí chegou um cara da imprensa, do Jornal do Comércio.
e pega o meu adversário e vai entrevistar. Aí, vê só, o meu adversário chega pro cara e faz. Eu jogando. Aí ele chega pro repórter e faz. Ele está completamente perdido. Não sei por que não abandonou. Disse assim mesmo. Aí eu olhei assim, eu digo, mas rapaz, depois eu vou me virar aqui no Karpov, no Kasparov, eu não Você vou é um perder porco essa porra. espinho agora para me defender, né? Cara, eu botei a mão assim na cabeça e não levantei mais. Aí eu dei o fino um atrás do outro e ele deu o podre um atrás do outro e eu fui campeão. Eita, acontece isso, acontece. Impressionante, impressionante. Obviamente que eu não fui campeão porque o que eu joguei depois foi melhor. Ele, obviamente, que ele errou também, né? Mas eu acho que a soberba, ele achou que estava tão ganho, tão absurdamente ganho, que aí eu comecei a dar os melhores e ele foi dando aqueles lances fracos. E aí Né? eu terminei. E tem uma coisa interessante aí, até para o público entender, que quando ele diz, agora eu vou pensar, o nível de concentração aumentado, a chance de erro é menor. E o outro que Sim, faz, já ganhei, relaxa. E aí a chance do erro exatamente. acontecer é maior. Então, Exatamente. na verdade, a balança, ela faz uma inversamente proporcional, porque quando ele diz que está fácil, o outro automaticamente diz, agora eu vou endurecer mais. E E não é isso não, aí Piscator. a coisa A fica mensagem que difícil, eu né? quero deixar para os nossos telespectadores aqui, de internautas, é o seguinte: o jogo só acaba quando termina. É verdade. Parece Não um pleonasmo, mas é, não tem partida perdida, é. entendeu? Lute até o fim, lutem até o fim, E tem sempre, outra, tem porque uma frase de Miguel Tal que é assim: uma coisa é estar ganho, outra coisa é é ganhar. ganhar. Pois é, entendeu? E foi É, exatamente isso que aconteceu. O meu adversário realmente estava ganho e ele não soube ganhar. E eu terminei ganhando. Porque aí aí tem aqueles lances psicológicos. é. Eu um lance psicológico que deixou ele. E agora? O que é que eu faço? Aí ele começou a dar entrar em uma linha inferior, e eu terminei recuperando o material que eu tinha perdido e ganhei a partida e fui campeão. Isso é uma coisa assim que para mim também me marcou muito essa partida, porque o certo era eu ter abandonado. O certo, assim, a lógica mandaria eu ter abandonado. E é provável até que eu tivesse abandonado se ele não tivesse dado a tal entrevista. Quando ele deu a entrevista dizendo assim, ele está completamente perdido, não sei o que é que ele não fez, que ainda não abandonou. É. Isso me deixou Porque chateado. aí, na verdade, Feriu o aí, bril. não, aí, do ponto de vista agora dos conceitos do esporte, e você não, ele teve uma atitude antidesportiva, né? Faltou fair play, né? Fair play, exatamente. Faltou fair play. Porque nada Daí, custava ele dizer, não, aqui tem a muita partida luta está ainda, difícil, é um grande tal, adversário, eu estou melhor na posição, tal, e devo é, ganhar. Pronto, tudo ok. Mas aí ele disse com uma certa. é. E aí eu me virei Não, no. e o pior é que ele disse durante o jogo, que se fosse depois que terminou, ainda vá lá, porque é a visão. É, é, Mas é, como é. ainda estava em jogo, aí você diz, não, então peraí, você vai me ganhar, mas agora eu vou fazer resistência mesmo. Aí pega o cara Exatamente. desarmado. Exatamente. Mas pode Isso continuar a sua prova o entrevista. seguinte, né? Isso prova pra gente que na vida você não pode amolecer o pensamento que você é engolido pela vida, né? Então Exatamente, você tem que exatamente. continuar firme e forte, porque Mesmo você com a só pode vantagem. torcer quando realmente a vitória está consagrada e não quando está chegando, né? Exatamente. E lembrar daquela história lá do tal, né? Tá É, ganho é uma coisa, ganhar é outra. é Né? verdade. E quando o tempo Ganhar é está outra. apertado, ainda é mais outra coisa, né? Pois é, exatamente, exatamente. Eu É, já empatei partidas que eu estava ganho e já empatei partidas que eu estava perdido, só por causa do tempo do adversário, é verdade. né? Você Eu foi da ganho, época de partidas, desculpa, você foi da época de partidas por correspondência, não? eu nunca tive muita paciência. Eu também não gostava muito daquele vai e volta, não, entendeu? Eu nunca tive, eu cheguei a entrar num campeonato, num torneio, mas assim, eu achei muito lento. É.
Porque, às Porque vezes... já basta 6 horas de partida, o outro era Não, de 2 em 2 dias, de 5 em 5 dias. Não, às vezes a carta demorava 15 dias para chegar, porque o cara estava lá em não sei aonde. Aí eu digo, meu Deus do céu, nem me lembro mais dessa partida. Deixa eu olhar aqui de novo e tal. Enfim, eu joguei um ano só. Mas tem muita gente que gosta, né? Tem muita Não, gente que tem gosta. ainda o xadrez por correspondência, mas é num sistema mais atualizado. É um por dia, um lance por dia e tal. Você pode jogar vários por dia e Online, tal. né? É online, tem umas coisas Isso, assim. assim tá certo, assim tá certo. Tá certo, Vinícius. Então, agora, Vinícius, é o momento aí de você deixar uma mensagem aí. Pode ser universal, pode ser espiritual, pode ser motivacional. E a gente, após a sua mensagem, aí eu vou me despedir do público e me despedir de você, mas a gente ainda tem a conversa pós-gravação. Então, fica agora o seu checkmate emocional, que é a mensagem para você se despedir e ser eternizado no nosso banco de dados da história do xadrez. Vamos lá. Ok, pessoal. O xadrez é inspirador, pessoal. Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade de fazer um paralelo entre a vida e o xadrez, vocês vão sempre encontrar uma aplicação para isso. E tentem fazer daquilo que vocês fazem nas partidas de xadrez na sua vida, né? Certeza absoluta que vocês conseguirão trilhar caminhos, trilhar estratégias, trilhar novos horizontes com base em tudo aquilo que você aprendeu através do xadrez. Não deixem o xadrez se distanciar de vocês. Estejam com o xadrez, como eu sempre digo, na veia. Porque, embora você esteja, talvez, sem poder praticar no dia a dia, mas ele estando na sua veia, na sua essência, ele sempre vai estar na sua vida. E isso, com certeza, vai ajudar muito em todas as suas decisões, em todas as suas linhas de atuação, seja como pai, como namorado, como esposo, como filho, né? Como ser humano. Né? O xadrez engrandece o ser humano. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês e torço para que todos vocês tenham muito sucesso e muitas felicidades, porque o xadrez ele foi feito para fazer a gente ser feliz. Ah, ótimo, rapaz, grande. Tá vendo, pessoal? É por isso que agregado ao xadrez tem isso, uma quantidade de pessoas interessantes para a gente conhecer, para a gente ouvir. A gente sempre aprende um com o outro. É impressionante essas trocas de informações. E aí você que está assistindo, entenda. O tabuleiro é o nosso local de desafio, mas nos ligamos simplesmente por saber que o outro também gosta de pensar antes de agir. Já pensou? O mundo todo aprendesse esse princípio? Pense muito antes de agir. Por isso que no xadrez, tocou na peça, tem que jogar. E fica aí o agradecimento a vocês. Aguarde novas entrevistas e deixe seu comentário. Pode deixar uma mensagem que com certeza o Vinícius vai, vez ou outra, estar entrando no nosso YouTube para olhar, poder responder ali e participar. Faça seu comentário, continue assistindo e busque o xadrez como mais uma ferramenta para decantar a sua essência e você ser um ser humano cada vez melhor. Parabéns, Vinícius, pela a brilhante apresentação. Obrigado pela abertura do coração, de contar seus momentos mais especiais, seus momentos mais familiares do prazer de ser pai, de prazer de estar bem casado, e muito bom como amigo saber que você está bem, está feliz e continua um cara extremamente bom de conversar, continua ainda com aquele sorriso fácil, ri com uma facilidade, e isso é um mérito seu. Muito obrigado mais uma vez pela consideração, e a gente vai indo agora, e tchau, tchau, pessoal. Aguarde as próximas entrevistas. Tchau. Grande abraço.